Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast A Psicologia e Você, patrocinado pelo Instituto TCC Assiste e seus colaboradores. Eu sou Peter, vou ser um dos seus apresentadores hoje, estou aqui com Lara e com a Júlia também. Hoje teremos o nosso tema principal, entre a uva passa e o frango assado. Vamos conversar sobre forma de lidar com os conflitos familiares que vêm nessas reuniões de fim de ano, de Natal e Ano Novo. Então, aqui vamos compartilhar histórias, reflexões, dicas e formas práticas para você transformar esses momentos tensos em oportunidades de desenvolver melhor empatia, melhor relações entre seus familiares. Hoje, no nosso quadro Acontece, aquele que nos deixa antenado em tudo que vai acontecer e tudo que está acontecendo aqui no TCC Assiste, a gente tem uma grande novidade. A gente vai estar agora no dia 8 de fevereiro com a Escola de Verão, onde vai acontecer a segunda jornada de atualização em TCC. É uma grande oportunidade para a gente se atualizar, aprender e conhecer um pouquinho mais desse grande tema que é a terapia cognitivo-comportamental. Em breve a gente vai estar abrindo as inscrições e a gente vai deixar tudo certinho. Vai estar divulgando no Instagram e todas as nossas redes de comunicação. Dando continuidade à temática do podcast de hoje, vamos explorar o porquê que os conflitos familiares tendem a se intensificar no final de ano. Vamos pensar juntos. São diversas pessoas vindo de diversos lugares para se reunir com a sua família, pressões culturais para que tudo esteja perfeito, igual naquelas propagandas de margarina. E tudo isso, toda essa junção de pessoas no mesmo local pode acarretar e trazer à tona questões mais resolvidas do passado e criando um ambiente propício para tensões e desentendimentos. Então, hoje a gente vai abordar essa importante temática, pois se ela não for muito bem lidada, ela pode causar ansiedade, frustração e até mesmo desgaste emocional. É o que a gente não quer no final de ano, né? E compreender essas dinâmicas e o que pode corroborar para isso, né, vai nos ajudar a lidar melhor com esses momentos e encontrar formas de promover a harmonia e aquele entendimento familiar que a gente quer tanto no final de ano. E para nos ajudar melhor sobre esse assunto, vamos trazer um convidado muito especial. Ele que é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, cognição social, ele é pesquisador, professor universitário na área da psicologia e muito mais. Ele vai compartilhar com a gente seus ensinamentos, seu conhecimento e tudo que essa bagagem universitária que ele trouxe até aqui, de muitos e muitos anos de experiência, pode nos ajudar com essa temática. Fiquem conosco para essa conversa esclarecedora com o nosso professor, Dr. José Tavares. Ok, obrigado. Sobre o assunto conflitos familiares, o comum é as pessoas ficarem preocupadas com o retorno de pequenas rusgas, de casos que ficaram numa situação conflituosa no passado da família e que, por conta das tradições, das reuniões anuais, as pessoas acabam se preocupando quanto a vir à tona situações como esta. Questões ligadas às preferências, por exemplo, de torcida de clube, às preferências políticas e até mesmo preferências familiares. Aquelas pessoas que são mais ligadas umas com as outras e as outras que se ressentem de não estarem assim tão bem acolhidas, vamos dizer assim, no seio dessa família. E na hora das festas, as coisas começam pelas pequenas coisas. Nunca se vai falar sobre o grande drama. Se fala sobre a comida que está sem sal. Ou aquela cadeira que não está bem no lugar. Ou então o barulho da televisão. De modo que as pessoas manifestam inconscientemente a sua agonia, a sua saia justa, vamos dizer assim, naquela situação que pode ser ou não constrangedora. A habilidade em ter bons relacionamentos, a conversa assertiva, o famoso papo reto, ele é bem-vindo nessa hora. É importante nós sabermos falar sobre o que falarmos, sem que os afetos se manifestem. Isso requer um certo treinamento. As pessoas precisam aprender a lidar com as suas agonias, respeitando aquilo que é de fato o seu e que é de fato do outro.
as coisas nessas horas não são muito claras, até porque existe também o consumo, o abuso, o uso de bebidas alcoólicas associadas a essas festas, o que tira um pouco o controle cognitivo e deixa assim um espaço maior para fluir essas dores que estão ali escondidas e controladas. O fato é que somos todos, né, de algum modo, desejantes e, de algum modo, frustrados, porque esses desejos, embora legítimos, não tiveram chance de se realizarem. E a realização, agora, mesmo que tardia, não gera a mesma resposta que geraria quando aquela expectativa foi levantada. É aquele cavalinho de estimação que a gente queria, aquele pôneizinho de madeira, ou então um joguinho eletrônico. Naquele momento foi frustrante. Depois é uma compensação, é uma reparação, mas não é reconhecimento do mérito. Isso que é importante. As pessoas se frustram porque julgam merecer algo que não foi dado. Não se trata apenas de brinquedo, trata-se de afeto, principalmente afeto familiar. O vínculo de amor e de ódio todos nós conhecemos. O que nós não conhecemos é o vínculo de conhecimento. Conhecer no outro aquilo que é dele. E reconhecer no outro aquilo que é seu mérito. Esse vínculo do reconhecimento ele é muito importante em família e é muito mais importante quanto mais jovem é a pessoa. Porque há muita cobrança, né, de expectativas. Mas o reconhecimento de que fez por onde, até onde viveu, fica um pouco esquecido nessas cobranças do amanhã tem que ser melhor, não fez mais que obrigação. São coisas que, mesmo ditas em tom de brincadeira, elas afetam, elas machucam. Então, nessas horas de festas, a chance disso evoluir e saltar fora do controle é grande. O que é importante é que a família saiba, né, trabalhar para distrair desses momentos mais dolorosos. Uma fala muito interessante, a gente ia abordar algumas perguntas para fazer para o senhor, e a nossa primeira pergunta é exatamente sobre isso, você já até escolheu sobre, de quais seriam os fatores principais que levam a ter, nesses momentos que seriam mais familiares, de mais aconchego, de mais amizades, gerarem esses conflitos maiores. Mas são exatamente essas pequenas coisas, coisas que já aconteceram ao longo do ano, e que naquele momento da história, e que é aquela pequena coisa, a comida com sal demais, a uva passa onde não devia, que história, ainda mais com o álcool junto, que muitas famílias abusam talvez. Então são essas pequenas coisas que vão intensificando mais nesses momentos que deveriam ser de maior familiaridade. Muito interessante sua fala. E acaba a gente esquecendo que na festa a gente tem que comemorar o aniversariante. Isso é muito importante, não esquecer aquela a grande motivação que são as festas de fim de ano. São confraternizações e gratidão, principalmente manifestar gratidão. Nós precisamos estar preparados para agradecer aquilo que nos foi concedido, as chances que nós tivemos, né? E a fé, né, de acreditar que algo adiante no novo ano está à nossa espera e é bom. Esse momento de transformação das agonias do ano que passou, na esperança do ano que vem, não pode ser atrapalhada por situações que, entre nós, dá para resolver. A gente sabe que nessas festas de final do ano, né, é sempre um momento que a família está se reunindo. Então, os parentes de longe vão vir, geralmente se reúnem na casa da avó, e todo mundo cria essa grande confraternização. Isso gera um cenário onde é muito possível reavivar esses conflitos de família. Então, primos que não se falam, não estão ali naquele mesmo ambiente, essas brigas acabam retomando, né? Como que a gente faz para lidar com esses conflitos que surgem? Como que a gente faz para a gente conseguir transformar esse momento de tensão em um momento mais harmonioso e que não dispare algum tipo de gatilho no outro para tornar aquele momento mais agradável? Bom, o controle é sempre desejado, mas digamos que em algum momento em que se escapa ao controle
e que uma pessoa acaba falando algo da intimidade do outro e tornando público algo que causa constrangimento a essa pessoa se sente no direito de revidar e a confusão aumenta. Então, nós podemos combinar algo do tipo, se a temperatura subir, jogamos água na fervura. Ou seja, não vai comer o salpicão sem falar mal do outro. Qualquer coisa que possa distrair a atenção. Porque se a gente troca para o campo daquilo que é cômico, a gente consegue aguentar o trágico. Porque é trágico quando as pessoas não sabem conviver umas com as outras. Porque é muita história, né? E que naqueles momentos ali, as memórias são, digamos assim, ativadas. Os budistas costumam chamar de egrégoras, né? A ideia de que as paredes têm memória. Eu prefiro acreditar que as paredes suscitam memória. Se nós estamos conversando com outras pessoas, são outras sinapses que são encadeadas no nosso cérebro, são outras associações e outros temas que vêm, digamos assim, para o foco da nossa atenção. Mas quando a gente volta para o lugar onde foi a infância vivida, as memórias da infância vivida estão lá. E elas são gatilhadas por essas evidências visuais, por sons característicos, perfumes do local, cheiros de modo geral, acabam suscitando conexões sinápticas que estavam repousando, porque nossa memória, curiosamente, ela não apaga, fica em background, ou seja, fica lá nos recônditos das memórias aquilo que nos dói. Se a gente for pelo terreno da psicanálise, vamos chamar isso de recalque, empurrando lá para o inconsciente. Mas o que acontece quando o inconsciente é sacolejado? A pressão sobe e rompe uma barreira forte, uma grande manifestação energética, e isso responde, né, àquela, vamos dizer assim, atitude que foi ativada. Do ponto de vista cognitivo-comportamental, nós podemos dizer que suscitam crenças dolorosas, e essas crenças dolorosas invocam atitudes que são organizadoras do pensamento. E essas atitudes impõem estrutura do sistema de crença em um esquema capaz de levantar os pensamentos que se associam a essa atitude, provocando uma cognição. Cognição ou pensamento consciente, que por sua vez implica numa emoção. E é claro, ativa o sistema límbico e invoca uma ou mais ações que são corroboradas, né, com a atitude. A atitude é preditora do comportamento. E essas ações promovem um comportamento que corrobora as atitudes. Então, se a pessoa tem no seu pensamento uma atitude agressiva, de fato ela vai revidar ou até começar uma discussão. Mas se não, ela tem uma atitude compassiva, ela esfria e vamos jogar água na fervura. Então depende das nossas atitudes e como nós lidamos com ela. Portanto, não é o outro que vai fazer a pessoa calar-se ou mudar de ideia. É a própria pessoa que vai tomar uma atitude compatível com a união de família e com o respeito a uma, eu diria, uma causa maior que dá sentido àquela reunião. A causa maior é o bem-estar da família, é realizar sentido para a vida que falta viver, é acreditar que a nossa história de vida está escrita, mas ela não vai afetar o nosso futuro. Nosso futuro é a partir de hoje, com as escolhas que temos hoje. Será a partir de amanhã, com as escolhas que fizemos amanhã. Mas as histórias estão escritas para que a gente possa usar como um referencial, mas não como uma moradia. Senão as coisas não mudam, senão as pessoas não vão entender que vale a pena. A vida que falta viver vale a pena porque tem que valer a pena. E isso é maior do que cada um na família.
diz respeito a uma unidade comum na família, que é a comum unidade de pensamento. Pode ser um tanto utópico, mas é desejável. Nós desejamos confraternizações. Se as correções forem entendidas como correção fraterna, elas vão prosperar na relação. Mas se são entendidas apenas como freios e punições, não muda em nada. E o próximo Natal vai ser o mesmo do anterior. E a gente só quer mudar, mas ninguém muda. Então, o convite é ter atitudes proativas e não atitudes agressivas nas relações e nas inter-relações familiares. Isso vai ajudar a aumentar o engajamento familiar e criar caminhos comuns, né, para que a gente possa comemorar o sucesso uns dos outros. Isso é mais importante, né, ter atitudes capazes de mitigar conflitos. Professor, me veio aqui à mente uma pergunta. Não sei se vocês, né, têm essa experiência em casa, mas geralmente quando tem um conflito familiar, sempre tem uma pessoa que tenta mediar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, meus filhos não se falam. Aí, por exemplo, a mãe fica lá tentando convencer o filho de ir, que vai ficar tudo bem, tentando convencer a filha de ir, vai ficar tudo bem, sempre fica fazendo aquela ponte. E às vezes eu vejo que há um desgaste emocional tão grande nessa tentativa da pessoa fazer com que tudo fique bem, sabe? Querer que tudo fique bem. Que conselho, que orientação você poderia dar para esse tipo de pessoas que muitas vezes ocupam esse lugar de mediação? Ela tem que perceber até onde ela está fazendo uma boa persuasão e até onde ela só está aumentando o drama. Porque quanto mais nós impusermos as nossas ideias, mais difícil é para o outro compreender o que se passa. Entendeu? As pessoas precisam entender que mesmo quando tudo está mal, quando não está tudo bem, isso também é para ser tudo bem. Ou seja, nós precisamos compreender que não estar bem é uma possibilidade e que cabe a cada um de nós diminuir essas tensões do seu ponto de vista. Essa mãe que se preocupa demais com os 2 filhos, na verdade, ela está implicando aquela conduta padrão dos filhos, que é reagir àquela modelagem que está excessiva. E lembra, se é uma criança, é mais difícil ainda, porque a criança está no domínio lúdico, né? E nós não sabemos, porque uma criança introvertida, mal diagnosticada, que pode ser uma criança do espectro autista, não adianta você entrar no cenário dela, porque ela não vai deixar entrar. Então, nós precisamos, sim, que essas pessoas percebam que há algo que não está no controle familiar que precisa ser investigado. Diagnósticos psicológicos, terapias preventivas, conflitos de casal também se pode prevenir, né? A questão do que ocorre no seio familiar precisa ser entendido como propriedade da família. Se a família é cismática, né, ou se ela é simbiótica, nós vamos ver na hora das reuniões. Cismática é aquela família que ninguém pode viver junto, que se espeta. E simbiótica, ninguém pode ficar longe porque sentem falta. Então eu costumo dizer que toda família é família porco-espinho. Que se aproximar demais se espetam, mas se afastarem muito, eles precisam uns dos outros para sentir calor. Então fica aquela sanfona, precisa encontrar aquela distância ideal, que não se envolve em agressões, mas também não se deixa de acolher. Existe uma faixa ideal que cada família poderá, por si, encontrar. Não se trata, como dizem por aí, de hipocrisia. Entendeu? É de saúde mental que a gente precisa. Reduzir crises, sem o pejorativo, contribui para a saúde mental? Bem-vindo. Não contribui para a saúde mental? Vamos nos aproximar mais. A questão é qual é a qualidade da vida que queremos viver a partir de hoje.
Porque o que se vê nesses conflitos, você fez isso, não, daqui a pouco estão dizendo que quando você era amigo lá do Ramsés II, eu te chamava para comer o seu almoço e você não vinha, hoje você faz a mesma coisa. Do Ramsés II, passando por Gutenberg, chegando até aqui, vem todo um rosário de, claro, com todo o exagero aí da questão, vem todo um rosário de reclamações. Então, por que não esquecermos as reclamações e clamar por novas ações? Não é só um jogo de palavras, é uma necessidade. Pedir pela mesma coisa outra vez é tentar resolver o que não foi resolvido, não resolvendo de novo. Os conflitos familiares são incrivelmente não resolvidos. Parece que se alimentam dos conflitos para dizer, não faz, melhor importa isso aí. E não resolveu foi nada, mais um ano perdido. O que é importante é a gente entender que a vida tem um começo e tem um fim para todos nós. E o tempo, sim, é um presente precioso. Tempo perdido, seja numa reunião, seja em não ir, não se fazer presente, tempo perdido, não volta. Não? Recurso se ganha outro, morar, a gente mora em outro lugar, emprego a gente arranja outro, mas o tempo que foi não volta. Então vamos pensar claramente nisso. Há tempo para tudo. E principalmente há tempo para amar. Lembrando que amar o próximo passa por você mesmo. Tem alguém mais próximo que você. Então, amar o próximo como a ti mesmo faz sentido. Muito obrigado, professor, por compartilhar suas informações, suas experiências valiosas conosco. Tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam muito com suas dicas, suas falas. E para você que está nos ouvindo, é sempre importante lembrar que não importa o quão tensa seja a situação, sempre precisa da pobreza e com uma oportunidade de melhorar e fortalecer aqueles laços familiares. Vamos agora para o nosso próximo quadro do nosso podcast, Vozes e Vidas. Fique conosco. Está na hora de ouvir trechos de depoimentos anônimos dos nossos ouvintes e cenários hipotéticos que abarcam essa temática. Professor, fique à vontade para comentar sobre esses trechos. Já comigo. Primeiro relato a gente tem. Minha sogra sempre critica a minha comida. Isso me deixa muito desconfortável e ansiosa durante as festas. Professor, como que a gente consegue lidar com esse tipo de crítica de uma maneira saudável? Temos que conversar com essa nora. Porque esse é um recado de insatisfação. Como a gente falou já no quadro anterior, é dessa forma que as frustrações se manifestam. Né? A sogra reclamar de que a comida não é boa significa que ela não está satisfeita com a relação estabelecida com a nora. E, a rigor, quem é que tem mais chance de mudar a história? A nora ou a pessoa que está mais rígida nas suas convicções, que a sogra que já tem uma experiência de vida maior? Né? Como é que seria uma nora, né, a responder uma questão dessa? Né? Bom, no passado, nós chegamos à conclusão que tinha pouco sal. E me pareceu oportuno aumentar um pouquinho mais. Então, na próxima vez, a gente tira o sal e cada um coloca a sua conveniência. Não vai ficar melhor assim? Porque se você der uma solução, não tem conflito. Mas se retrucar, vai fazendo a pressão, o clima subir, aí fica climão, né? Às vezes pode nem ser uma coisa pessoal, pode ser realmente que a comida esteja dando olha, pode ser mesmo. Dei mancada, errei na mão, qualquer coisa assim. Era melhor ter menos sal, né? Porque aí quem pode, ou quem quer colocar um pouco mais de sal, tem sal à mesa à vontade. E isso resolve completamente as questões. E acho que essa nora vai ter outras posturas na hora de fazer a comida, não só com a presença da sogra, mas que aquilo é entendido como uma possibilidade de resolver problemas com maior eficácia. Ou seja, errar para menos no sal tem correção, errar para mais não tem. É nesse sentido que a gente tem que ouvir o recado da sogra. Mas se a gente ouve o recado da sogra como uma acusação, a incompetência ou qualquer coisa nossa, aí mesmo que não aprende, né? Então, essa questão falar da vida
precisa entender que quando se fala do fato, não se fala da pessoa. A gente devia agradecer essa sogra que ela falou que está salgado a comida, né? Ela podia dizer assim, você errou no sal, botou muito sal. Essa fala é mais dolorosa, porque fala da pessoa numa ação equivocada. Então, a primeira fala é do fato. É mais fácil de resolver. Agora, quando você faz uma fala ad hominem, ou seja, contra a pessoa, você fez isso, aí a coisa fica bem clara que é com a pessoa, não é com o fato. Entendeu? Normalmente, nós falamos dos fatos e dos eventos e evitamos falar das pessoas, porque tem trânsito para melhor compreensão. Acho que esse é um exemplo bem interessante. A gente pode comentar que a comida está um pouco salgada, mas está boa. Entendeu? Agora, botou sal demais, já é da pessoa, tá vendo? Você botou sal demais. Professor, ali nesse mesmo relato, ela fala que ela sempre reclama. Não foi num momento só, né, específico. Então, no caso, será que ela erra sal em tudo? Todas as vezes? A sogra ainda não fez o luto do filho. Se a gente for pensar direitinho, ela está querendo dizer que para a nora, que ela cuida bem do filho. Então, ela está dando um recado que o filho não gosta daquela comida. Entendeu? Esse é um recado muito comum em mães que são muito apegadas aos filhos. E dificilmente elas vão ter assim um conforto em falar com aquela pessoa a quem o filho se dedica. É meio que estranho, mas é uma questão de amor materno ali que está se esmaecendo e ela não está entendendo que ela precisa desapegar. Isso é uma amada mãe do que da nora. Entendeu? Agora, se a nora faz propósito, aí outra história. E a gente está falando de nora e sogra, mas também tem genro e sogra. Entendeu? Tem genro que pega pesado também. No tipo, pô, de novo tem que te levar, não sei o quê. Até leva, entendeu? Mas não perde a viagem de dar uma espetada. Como se isso o aliviasse da responsabilidade de ser o genro, né? Porque o genro é entendido na nossa cultura como um agregado na condição de filho. E a nora uma agregada na condição de filha. Eu não sei se vocês sabem, sogra é agregada, não é parente. É sério. Porque não tem direito à herança sogra. Se observar desse aspecto. Não quero falar mal da sogra, não. Eu só estou querendo dizer o seguinte: nós confundimos o parentesco com as relações proximais. A relação genro, sogra, né, cunhado, essas são relações proximais. Parentesco é irmão, tio, primo, avô, avó, mãe, pai. Sanguíneo, né? Os outros são agregados. Né? Ou seja, a nora vai dar seguimento, culturalmente falando, na família do marido. O sobrenome que vai é o sobrenome do marido. Hoje nem tanto, porque já se permite também a troca. Mas da tradição era assim que funcionava. Então, quando o marido entrava na família da sogra, entendeu? Ele vinha como alguém que rouba a filha para dar seguimento a outra família. E o contrário acontece, é a menina que vem para tomar a presença do filho no seio da família. Isso vem de coisas medievais, isso não é de agora, não. Nós chamamos isso de quê mesmo? Tradição. E aí é aquela história, né? Tem tradição que já não tem mais espaço no dia de hoje. E as gerações que se sucedem vão se encarregando de extinguir. Então, eu acho isso importante. O que a gente pode fazer? Sempre a conversa assertiva, procurando distrair do núcleo do problema. Porque essa palavra sempre deu uma ideia de que a sogra é, digamos assim, recorrente nas espetadelas. Por que ela é recorrente nas espetadelas?
porque parece que a nora não ouve, né? Entendeu? Se a nora coloca de uma outra maneira, do tipo, eu tenho observado que nos últimos 3 ou 4 meses, a senhora tem muita preocupação com relação a como eu faço comida. Podemos sentar um dia para entendermos o que é tão diferente, porque eu estou disposto a aprender. Isso muda tudo. Se for legítimo, se for de coração. Mas se tiver aquele ranço de hipocrisia, só piora. Só piora. E essa fala mais calma, ela quebra uma hostilidade que vinha. Então, a sogra fala uma hostilidade esperando uma resposta. Sim. Mas quando você entrega essa fala mais calma, buscando uma solução, você já quebra outra pessoa. Sim, isso fala de uma frustração. E toda vez que a gente fala em frustração, nós temos que lembrar que a emoção que vem é um pouco de raiva. Pode ser um aborrecimento, uma raiva bem pequena, mas pode explodir numa ira santa. Quando alguém resolve ficar tão bravo, que pega um copo e joga na parede. E aí, ele surtou. Ou ela surtou. Sim, surtou, porque foi demais. Entendeu? Aí já notou que quando dá um tiro desse, a bola murcha, e uns 2 ou 3 saem dali daquele... lá não esfria, não tornar mais o caldo. Então, o que acontece? A raiva só acontece se eu comprar. Entendeu? Se a pessoa tem a frustração e joga essa frustração para cima de você, e a gente não compra, a gente devolve com muita naturalidade e se vire com a raiva dele. Raiva é como se você botasse um carvão aceso na mão, esperando que o outro se queime. Ou tomar veneno na esperança do outro morrer. Ou seja, o primeiro prejudicado com raiva é a própria pessoa, a estamina sobe, a pessoa tem vasodilatação, adrenalina corre. Em algum momento, uma pessoa dessa pode ter realmente um problema físico, um rompimento nervado, um infarto cerebral. Então, não é uma boa ideia de responder à raiva. É lembrar o seguinte: raiva, tá? Lembra o seguinte: cada vez que você sentir raiva, feche os olhos, procure o teu lugar de paz e diga: isso também passa. A palavra também é crucial nessa história. Não importa o tamanho do impacto, ele passa. É uma boa ideia. Sim, sim. Outro cenário também que eu acho que muitos também podem se reconhecer, e chega a ser até um pouco engraçado, né? Principalmente com as eleições, né? Em ano de eleição. O relato foi o seguinte: meu irmão sempre traz assuntos políticos que geram discussão acalorada na mesa de jantar. Como podemos desviar ou gerenciar essas conversas para evitar conflitos? Não aguento mais. Talvez entrando no campo da comicidade, dizendo: olha, vai ter eleição em Marte, você quer se candidatar? Porque lá em Marte tanto faz, né? Mas como é aqui, a gente lida com opiniões e narrativas, e existe toda uma cultura latina de entendimento sobre o que é o poder. Política, segundo Nietzsche, é vontade de poder. É ter a possibilidade de fazer algo. Tipicamente se espera que faça algo por todos, pelo bem maior, pelo bem comum. Mas existe toda uma história, toda uma narrativa de que há muitos espertalhões ocupando espaços políticos, enquanto as pessoas que são chamadas de boa fé, de reta intenção, evitam, porque não querem ser confundidos com aquelas pessoas que são mais, digamos assim, eu diria impactantes, que procuram ocupar seus espaços, etc. Entendeu? Se as pessoas de bem tiverem a mesma vontade e o mesmo ímpeto daqueles que são aproveitadores, faltaria lugar para aproveitador. Mas a gente precisa entender que as pessoas querem reduzir um pouco o impacto sobre suas vidas, né? E riscos ocorrem porque a política nacional hoje virou
um celeiro de narrativas, é narrativa para todo lado, a gente não consegue acreditar em nada. Sério, entendeu? Não vai aqui nenhuma crítica a uma situação atual, não. Está difícil nós acreditarmos em alguma coisa porque sabemos que há intencionalidade. Porque política, enquanto vontade de poder, pode ser desviada para um grupo de poder. Isso se transforma numa anomia social em que as pessoas esperam algo que sabidamente não vão esperar muito, porque não vai acontecer. Daqui a pouco entra outro governo, mais eleições, e a história se repete. Não repete com as mesmas pessoas, mas repete com outras pessoas, porque o lugar de poder, meio que, como disse já, acho que Rousseau que disse isso, o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Eu não sei se isso é tão fácil hoje, quanto o era em tempos onde a informação era controlada. Como a informação hoje ela é extremamente disseminada, né, então há uma vontade muito grande de dizer que determinadas afirmações são fake news. E se são mesmo ou não, quem é que vai dizer que é, quem é que vai dizer que não é, quem é que decide, qual é o grau de autoridade que tem e se essa autoridade é legítima ou se está viciada. Eu não estou me importando aqui com a pessoa, estou dizendo que é uma figura de autoridade que leva a pressão social o tempo todo e tem o seu viés também de realidade reportado. Porque, como disse o Einstein, aquilo que o homem não conhece não é real para ele. Então, daquilo que eu não conheço, eu não sei discorrer. Então, a realidade fica uma bolha de onde eu tenho alcance e consciência. E, porque são várias bolhas, algumas das bolhas se interconectam e outras simplesmente não têm conexão alguma. Né? Se falar de política dentro de uma festa, é certo que vai entornar o caldo, porque você vai ter um político do partido A, do partido B, do partido X, entendeu? E por que chama partido? Porque as pessoas divergem. Então, o que deve ser feito? Deve ser feito de tal forma que as pessoas possam compreender, né, e concordarem em divergir. Essa palavra é concordar em divergir. Isso que eu sugiro que as pessoas, quando estão discutindo política, clube de futebol, entendeu? Também é muito assim. Que se costuma fazer muita pilhéria, né? Muita brincadeira com conquistas. Né? E é bom lembrar que o Botafogo não perdeu para qualquer um. Ele perdeu para o Pachuca, que ele está disputando com o Real Madrid. Ou seja, o Botafogo não perdeu para qualquer um. Ele poderá ter perdido para o campeão. Não é um clube qualquer, só porque o nome é estranho, não quer dizer que eles não jogam uma bola. E eles estão mostrando que chegaram lá. Né? Venceram 2 partidas e estão agora lado a lado com o Real Madrid. Vamos ver no que vai dar. Quanto a mim, que não sou botafoguense, lamento por eles, porque eles fizeram um belíssimo ano. Parabéns. Mas quantos podem dizer isso com honestidade de coração? Só mesmo aqueles que sabem reconhecer o valor dos outros. Sim. Acho que isso é importante. Né? A política tem seu valor. Vamos respeitar cada um do seu cada um. Vamos para um novo relato. Acho que é muito comum entre a pessoa que recebe na casa, da avó, da tia, da mãe. Me sinto muito pressionado a agir de certa forma para agradar a todos durante as festas. Isso acaba sendo muito estressante para mim. Quais estratégias você recomenda para lidar com essa pressão social e emocional? É difícil, porque ela que está com essa vibe, né? Com essa expectativa, as pessoas não vão lá para ser agradadas, não. Você vai ser reconhecido. Acolhimento é sempre esperado. E quando eu preciso pensar em agradar grego e troiano, eu já sei que é confusão para mim. Porque, vamos falar sério, o Filho de Deus agradou todo mundo? Então nós temos que dizer para essa vovó, para essa mãe, olha, não chega a esse ponto. Entendeu? Se alguém ficar desagradado, paciência. Tem o dia de amanhã. Tem outro dia para a gente... Né?
fazer aquilo que é sempre bom. Quando a gente, de alguma maneira, frustra ou decepciona alguém, e isso causa a essa pessoa algum grau de prejuízo, seja de ordem moral, de ordem material, nós temos 3 coisas a fazer. Se eu puder, né? Se nós pudermos reparar, é sempre bom reparar. Vai lá e repara. Digamos que não é possível reparar, o mal já está feito. Vamos tentar compensar. Podemos compensar? Digamos hipoteticamente, também não é possível compensar. Então, só uma coisa a fazer. Peça perdão, te perdoo, toca a vida, porque culpa é o passado a atrapalhar o futuro. Tá? Não estou dizendo fazer cara de pau e se despedir. Estou dizendo que é preciso que você entenda que perdoar-se significa reconhecer que não consegue fazer a reparação nem a compensação, mas você também já se redimiu e não fica preso na gaiola da culpa. Porque é isso que acontece, a culpa te prende, você não consegue andar para frente e sequer reconciliar para o outro lado. Porque reconciliar sempre é sempre bem indicado, entendeu? Porque se é uma relação pai-filho, mãe-filha, mãe-filho, filho e filha-pai, filha-mãe, reconciliar enquanto vida. E depois que o pai falece, o buraco fica lá machucado. Então, reconciliação é sempre recomendado. Isso significa esquecer. Perdoar todas as agonias passadas. Isso sim vai levar uma vida melhor. Essas situações acabam acontecendo com todo mundo. Acho que todo mundo aqui pode se reconhecer um pouquinho em cada uma ou reconhecer alguém, né? Então, são situações que acabam sendo muito comuns no dia a dia, pelo menos, assim, na maioria da população. A gente agradece aos ouvintes que mandaram os relatos anônimos. E, professor, para encerrar o quadro, qual é a dica de ouro para preparar os ouvintes emocionalmente para as festas de fim de ano? Seja feliz, faça os outros felizes. Porque a felicidade contagia. Professor, estamos muito felizes com a sua contribuição. Foi um momento muito rico, um momento de muita reflexão. Ao mesmo passo que a gente estava aqui fazendo as perguntas das outras pessoas, a gente estava refletindo sobre os nossos próprios conflitos familiares, né? E tudo que a gente pôde aprender com você nos possibilitou entender que não tem solução mágica, né, para não haver conflitos familiares, né? Mas que pequenas mudanças, seja na comunicação ou na nossa postura, pode ajudar nessas possíveis tensões. Então, novamente, muito obrigado, professor, por suas contribuições. Agradecer a Lara e a Júlia por estarem participando aqui da apresentação. E assim chegamos ao final dessa edição. Muito obrigado por terem participado aqui do nosso podcast. Gostaríamos de agradecer imensamente a todos que assistiram. Com certeza tiveram vários aprendizados hoje. Também agradecer a todos os que ouviram essas histórias e compartilharam essas histórias conosco para termos aqui conteúdo. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de seguir também o nosso podcast e nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo episódio e desejamos a todos boas festas. Até mais. E um ano novo de muitas alegrias. Nossos agradecimentos também à equipe técnica, ao Gabriel, que está aqui sempre na retaguarda, grande competência, e a recém-chegada também, Maria Clara, que ajuda lá nas edições. Agora, no momento, ela não se encontra, mas amanhã estará de novo já trabalhando nisso. O Instituto TCC Assiste agradece e fica muito, em nome do Instituto, eu fico muito feliz de ver os novos quase psicólogos né, brilhando aqui nesse nosso podcast A Psicologia e Você, uma ação social do Instituto TCC Assiste. Tenham todos uma boa semana. Obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho.